O que faltou ao Botafogo para vencer a LDU no Newton Santos e assumir a liderança do seu grupo na Sul-Americana? Hoje a gente vai ter análise tática, análise também da individualidade dos jogadores e tudo que fez com que o Botafogo não conseguisse sair do 0 a 0 contra a equipe equatoriana. Mas antes de eu falar sobre esse vídeo, esse assunto de hoje, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e deixar o like nesse vídeo para ajudar na divulgação. E se você quer ter uma interação mais direta comigo, receber análises exclusivas e dados também que eu produzo, assine o nosso grupo VIP do Telegram. Assim você também vai ter acesso aos vídeos antecipados que vêm para cá para o YouTube, né? E consegue também dar um apoio aqui para o nosso canal. Tá bom, gente? Então, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado daqui desse vídeo. Então, acessem o nosso grupo VIP no Telegram e sem mais enrolações, vamos para o nosso assunto de hoje, que é Botafogo e LDU. Então, começando com a estrutura tática, o Botafogo começou num 4-2-3-1, né, colocando Danilo Barbosa e Tietê mais lado a lado, com Eduardo mais à frente na linha dos pontas. Isso foi algo que a gente já fez, né, contra o Flamengo mesmo. Dessa vez, Gustavo Sauer e Luiz Henrique foram as principais mudanças do Botafogo na partida, além do Di Plácido, né, que entrou no lugar do Rafael, que se lesionou ainda no aquecimento. E sobre essa questão, né, das lesões e do cansaço físico, vou comentar mais à frente porque é algo bem determinante para a qualidade, principalmente do jogo do Botafogo. Mas a LDU eu acabei não colocando aqui no campo, porque senão vai ficar muito congestionado na minha visão. Mas a LDU entra em duas linhas de 4, num 4-4-4-2, mas variando também para uma linha de 5, sendo a última linha defensiva. Então virava um 5-4-1, que na hora de fazer pressão nos zagueiros do Botafogo, né, para fazer essa corrida aqui mais avançada, virava um 4-4-2. E aí, onde morou a diferença onde morou a maior dificuldade do Botafogo? Essa zona aqui por dentro, né? Quando você tem uma linha de 5 somada a uma linha de 4 ou duas linhas de 4 bem compactas, esse espaço aqui tende a ser mais ocupado, né? Quando você tem duas linhas de 4, até gera um espaço entre linhas. Mas quando é uma linha de 5 atrás, você sempre tem algum desses três jogadores aqui que ficam mais centralizados, né? Na linha defensiva. Eu vou até colocar aqui porque vai ser melhor pra gente visualizar. Só essa última linha. Quando você tem três defensores aqui, e o Tiquinho, por exemplo, quando descia, você sempre vai ter algum deles saltando pressão para tentar fazer esse desarme, né? Essa interceptação e dificultar a vida do jogador do Botafogo. Então o que o Botafogo tentava fazer principalmente, né? O Botafogo tentava fazer com que o Gustavo Sauer se aproximasse um pouco mais, o próprio Tietê também avançasse, ou o Danilo Barbosa, eles revezavam nesse quesito, inclusive até de lado, né? O Danilo não ficava no lado esquerdo o tempo inteiro, também variava entre o lado direito junto com o Tietê. O Eduardo tinha que cair um pouco mais pela esquerda para que o Tiquinho ficasse um pouco mais centralizado, né? E a gente promovia assim esse corredor a ser explorado pelo Di Plácido. E aí quando você tem um Gustavo Sauer aqui pelo lado, e você tem um ponta, um lateral adversário e um zagueiro se aproximando muito, encurtando o seu espaço, ele ficou com um pouco mais de dificuldade de jogar, né? Ele teve também a questão dos seus erros técnicos, isso foi algo determinante no jogo, inclusive, mas é claro que essa marcação, né, da LDU acabou dificultando esse processo. Mas falando sobre essa maneira do Botafogo de jogar de forma a enfrentar equipes que têm um bloco mais compacto, você precisa que esses jogadores tenham mais êxito, né, nas suas decisões. O que a gente viu foram dois meias importantes para o Botafogo, principalmente na construção, pecarem bastante. Danilo Barbosa e Eduardo. O que a gente viu foi um Danilo Barbosa com menos de 75% de aproveitamento nos passes e o Eduardo exatamente a mesma coisa. O Eduardo teve até um aproveitamento inferior a 70%. Isso é bem significativo. O Eduardo, na maioria das partidas, e principalmente nas partidas em que ele foi bem, ele acerta mais de 85% dos passes, ou até 80%. Então, realmente foi uma partida muito abaixo do que o nosso camisa 33 costuma mostrar. Isso, por si só, já influencia bastante na parte ofensiva do Botafogo, né? Imagine que você tem um meia criador da sua equipe e ele faça uma péssima partida. Isso vai influenciar, obviamente, na progressão da equipe. E o que a gente viu foi um acúmulo de cansaço também de vários jogadores. O Botafogo é bom a gente lembrar disso, que o Botafogo jogou uma partida contra o Flamengo de muito desgaste. Foram mais de 45 minutos com um a menos. O Danilo Barbosa, por exemplo, que saiu
lesionado, e infelizmente o Danilo Barbosa tinha jogado já os 90 minutos contra o Flamengo, ele não foi substituído. Então, começar uma partida dessa, em que a intensidade é bastante alta, né? Principalmente quando você tem a bola, e principalmente também na parte defensiva, porque ele é aquele jogador a dar o combate mais próximo aos zagueiros, ou até o primeiro combate também de contenção, para que o adversário não suba tanto. Isso requer bastante do físico dele, né? Então o Danilo realmente acabou não aguentando e sentiu a coxa durante o jogo. E o que a gente viu também foram 2 pontas muito abaixo. O Luiz Henrique tinha ido bem até contra o Flamengo. A gente viu um Luiz tímido, que buscava pouco 1 contra 1, que pecou bastante também na última decisão. E isso já é algo que é padrão dele, e ele precisa melhorar nisso, precisa evoluir. Gustavo Sauer, exatamente a mesma coisa. Ambos terminaram a partida sem tentar uma finalização. Gente, você tá enfrentando o bloco baixo, você tá enfrentando um time que claramente não quer jogar, tá jogando pelo empate, você precisa arriscar. O Gustavo Sauer tentou alguns dribles, não teve êxito, mas tentou não tentou finalização, pecou muito na tomada de decisão. Luiz Henrique exatamente a mesma coisa. Então isso influencia, né? Você precisa testar mais. O Adrielson foi o líder de finalizações certas do Botafogo no jogo. Então isso mostra muito como faltou criatividade desses atletas, né? E isso claramente foi determinante para que a gente terminasse no 0-0. Além disso, a questão das divididas também é muito importante de ser citado. Se você já viu muitos bastidores do Botafogo, você já viu o Luiz Castro falar bastante de vencer duelos. E quando a gente soma Luiz Henrique e Gustavo Sauer nesse quesito, foram apenas 4 duelos vencidos em 19 disputados. Isso em 1 hora de jogo, né? Então, mostra como foram jogadores que defensivamente não auxiliaram, apesar do Botafogo ter feito uma partida sólida nesse quesito, né? Até a reta final da partida, que foi ali onde todo mundo cansou, e a LDU conseguiu trazer alguns perigos, mas no geral a partida defensiva do Botafogo foi boa. Mas duelos ofensivos, né? Duelos com bola, jogadores perdendo muito. E foi isso que a gente viu com o Luiz Henrique e o Gustavo Sauer. E quando entra o Júnior Santos, por exemplo, a gente já tem um impacto na hora. O Júnior Santos, em 33 minutos de jogo, ele venceu os mesmos 4 duelos de Luiz e Gustavo somados e disputou 9. Ou seja, ele disputou quase metade do que esses atletas juntos disputaram e venceu a mesma quantidade que eles. Então, talvez se a gente tivesse um Júnior Santos entrando já no intervalo, a gente já poderia ter entrado no jogo imprimindo um ritmo maior, fazendo a LDU se assustar um pouco mais com essa mudança de atitude, né? Então acho que o Luiz Castro pode ter errado um pouco nisso. Acho que o Luiz e o Gustavo não deveriam ter iniciado o segundo tempo. O Luiz até sim poderia ter iniciado, mas o Gustavo Sauer realmente não tinha demonstrado muita coisa positiva nessa partida. Pra mim foi uma das piores partidas dele pelo Botafogo, inclusive. E quando entra Júnior Santos e Vitor Sá, o que a gente vê são jogadores arriscando um pouco mais. O Vitor Sá tentou alguns dribles, tentou algumas jogadas de linha de fundo mesmo, né? Quando você tem um jogo por dentro muito amarrado, é bom você ter essas jogadas de linha de fundo. Mas o Júnior Santos principalmente tentou aquela jogada que a gente conhece tanto dele, aquela jogada em diagonal, buscou uma tabela com o Tietê. Teve uma jogada de linha de fundo também muito interessante, que foi quando o Lucas Fernandes entrou no lugar do Danilo Barbosa. O Lucas Fernandes, quando entra, ele consegue auxiliar mais nessas movimentações. Então o que a gente vê aqui é um Júnior Santos e um Lucas Fernandes tendo mais essa aproximação entre si. E foi aí que eles criaram a jogada mais perigosa pra mim, né, do Botafogo, em que o Lucas Fernandes estava pelo lado direito, o Júnior Santos recebe essa bola, consegue atrair um jogador aqui da LDU, esse corredor fica exposto, né? E quem vai atacar esse corredor é justamente o Lucas Fernandes, né? Ele consegue fazer essa corrida. Então, ele faz essa movimentação, consegue receber aqui na linha de fundo, faz o cruzamento. O Júnior Santos, que tinha dado passe aqui, ele já está na entrada da área para tentar a finalização, assim como o Vitor Sá, que também desceu, né? O Júnior Santos recebe e acaba sendo travado no chute, mas foi um lance ali até perigoso que o Botafogo criou numa jogada de linha de fundo. Então, faltou mais essa movimentação dos pontas, com mais qualidade, com mais intensidade, né? E as substituições deveriam ter ocorrido de uma maneira melhor, na minha visão. Eu não acho que o Castro mexeu errado no time, mas acho principalmente que ele poderia ter mexido antes, né? E poderia ter tirado principalmente um jogador que até atrapalhou a progressão do Botafogo, que foi o Eduardo.
Eu acho que num jogo como esse, eu entendo que é um jogo decisivo, entre aspas, né? Porque a vaga ainda tá em aberto. Mas você pode testar um Raí, sabe? Você pode testar, por exemplo, o Lucas Fernandes mais avançado. Coloca o Marlon Freitas pra jogar mais atrás. O Marlon Freitas foi bem contra o Ipiranga, foi bem contra o Flamengo. Você deixa o Tietchan e o Marlon Freitas buscando ali a organização do jogo. Deixa um novo jogador, né? Tentar organizar mais à frente. Mas o Eduardo, ele entregou a mesma coisa durante todos os 90 minutos. E essa mesma coisa que ele entregou foi ruim, né? Foi muito ruim. Inclusive atrapalhou o Botafogo. Então, acho que é um jogador que está sentindo bastante esse acúmulo físico, né? Esse acúmulo de cansaço. O Eduardo não fez pré-temporada. Foi um jogador que passou a pré-temporada, passou uma boa parte da pré-temporada lesionado, né? Então ele certamente está sentindo esse desgaste muito mais do que o Tiquinho, por exemplo, que fez uma pré-temporada digna, né? E eu acho que isso influenciou bastante no jogo do Botafogo. Não acho que foi um desastre, né? Como muita gente está pintando. Foi um jogo ali onde o adversário quis o empate, conseguiu, mas o Botafogo também teve seu jogo muito dificultado por esse antijogo, né? Porque foram 20 faltas da LDU contra 7 do Botafogo, foram 54 minutos de tempo morto contra 44 de bola rolando. Então muitas coisas ali que fizeram com que o jogo ficasse muito amarrado, né? Ficasse aquele jogo morno. Eu acho que transmitiu isso até pra torcida, né? Eu acho que a torcida também acabou ficando morna em relação à forma como o Botafogo estava jogando e como o jogo estava se saindo. Então, acho que é uma partida pro Botafogo aprender, né? Que pode também tentar arriscar um pouco mais com o seu elenco que está no banco, né? Tentar utilizar mais esses jogadores quando os outros, que costumam ser mais decisivos, estão exaustos. E para finalizar, né? Acho que o Botafogo tem a evoluir, principalmente nesse contexto de jogo. Mas eu acho que dessa vez o nosso contexto foi muito atrapalhado pela questão técnica dos atletas, que estava bem abaixo, e a questão também do cansaço. Foi um time que claramente estava com dificuldade ali de chegar naquela intensidade do jogo que a gente estava acostumado a ver antes. Mas é isso, gente. Sem terra arrasada, né? É claro que o Botafogo ainda tem uma sequência longa pela frente. Tem muitos jogos ainda a serem disputados nesse calendário maluco que é o calendário brasileiro, né? E a gente tem que apoiar e tem que torcer, né, pra esse time virar a chavinha logo, porque o jogo contra o Galo já é muito importante. Então, é isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito. E ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Quer receber análises exclusivas minhas e ter um contato mais direto ali comigo? Grupo VIP no Telegram. O link tá na descrição e também tá no primeiro comentário fixado daqui do vídeo. Tá bom, gente? Grande abraço e tchau, tchau.